Olá, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Visão 360 desta sexta-feira. E você sabe, no nosso Sextou sempre tem um assunto mais leve, mas não menos importante. Hoje abordamos cultura, num local muito especial aqui na capital dos gaúchos. Você não perde por esperar. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Sexta-feira, dia 5 de dezembro, o Visão 360 destaca hoje a trajetória da Orquestra Sons do Morro, projeto que completa 10 anos, transformando vidas com música e sustentabilidade na periferia de Porto Alegre. Para celebrar a década de atividades, o grupo realiza o espetáculo Concerto Sons do Morro na Cruz. Neste sábado, às 6h30 da tarde, ou 6h30 da noite, como alguns preferem, com entrada gratuita no Morro da Cruz, logicamente. E para falar mais sobre essa linda trajetória, está presente aqui no estúdio, junto com a gente, a Michele Cavalcante, coordenadora e regente da Orquestra Sons do Morro. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Boa noite, nós que agradecemos a oportunidade de falar desse trabalho, pelo qual a gente tem tanto carinho. E eu estou muito curioso. Você não sabe o esforço que essa comunidade faz para um projeto como esse, mas o resultado compensa e muito. Antes da nossa pauta propriamente dita, vamos ao Momento 360. A balança comercial brasileira registrou em novembro o menor superávit para o mês desde 2021, fechando em 5 bilhões 842 milhões de dólares, queda de 13,4% em comparação ao ano passado. O recuo foi provocado principalmente pela forte queda das exportações de petróleo e pelo aumento expressivo das importações. Mesmo com recordes de exportação e importação para meses de novembro, o saldo ficou pressionado pela indústria extrativa. No acumulado do ano, o superávit soma mais de 57 bilhões de dólares. Isso significa 16,8% abaixo do registrado no mesmo período anterior. O governo projeta superávit anual de quase 61 bilhões de dólares, número que está abaixo das estimativas do mercado. Seguimos com o Momento 360 para dizer que a 32ª Festa da Mãe Oxum vai acontecer no dia 8 de dezembro na Orla de Ipanema, em Porto Alegre, com início às 8 horas da noite. A celebração contará com pré-lançamento de um livro que reúne registros históricos e depoimentos sobre as 3 décadas do evento. A programação inclui procissão, atividades culturais, participação de lideranças religiosas e a apresentação oficial da obra. A festa destaca a relevância para a preservação das tradições afro-brasileiras. E, para fechar, a Parada Livre 2025 acontece neste domingo, a partir das 11 horas da manhã, no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Na sua 28ª edição, o evento traz o tema Revolte-se, Parada é Protesto, e reúne manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+. A programação completa está disponível no Instagram oficial do evento e no site da Prefeitura. E assim chegamos ao fim das informações do nosso Momento 360 e aqui já vamos chamar um intervalo para falar logo em seguida de um projeto sensacional que acontece há uma década no Morro da Cruz e que tem uma celebração especial também. Não perca, a gente já volta.
Visão 360 desta sexta-feira, de volta para falar de um baita projeto que acontece no Morro da Cruz. Uma população vulnerável, mas que tem muito talento e muita garra. Prova disso é o projeto Sons do Morro. Está completando 10 anos. Para falar sobre ele, recebemos aqui no estúdio a Michele Cavalcante, coordenadora e regente da Orquestra Sons do Morro. Muito obrigado mais uma vez. Em primeiro lugar, o que é a Orquestra Sons do Morro? Difícil definir, né? A gente, depois de 10 anos, a gente fica pensando assim, meu Deus, 10 anos é um tempão, porque a gente vive todos os dias com a vontade de fazer música na escola, né? O Sons começou com a vontade nossa de produzir som dentro da escola pública. Nós somos vinculados a uma escola municipal. Como é que é o nome da escola? Né? Judite Macedo de Araújo. Uhum. E fui a primeira professora de música da escola. A escola já tinha 24 anos na época, né? Lá, 15 anos atrás. E quando nós começamos, então, aqueles 2 períodos, né? Dentro da rotina escolar ali, logo saltou a vontade de um grupo de alunos de ampliar esse trabalho. A gente começou a ficar depois da aula, a ficar um pouquinho no horário do almoço. E aí, então, veio a ideia de fazer o projeto, né? Para que a gente pudesse fazer esse aprofundamento. Sons é um conjunto de coisas, né? A gurizada define muito, assim, a gente é uma segunda família, a gente é um grupo de pessoas apaixonadas por música, um grupo de pessoas com vontade, com sonhos. A gente está vendo aí, desculpe interromper, imagens, inclusive, né? Isso é uma apresentação específica que foi feita onde? Isso é o concerto que fizemos no ano de 2023, no Teatro Renascença. A Arte da Imaginação. O pessoal lá do fundo são cantores, pessoas da nossa comunidade, pais, professores, ex-alunos, né? Engloba famílias mesmo, não é só a questão dos alunos. Sim, a gente sempre traz, né, esses afetos, porque também uma palavra que eu colocaria ali na definição é isso, os afetos, né, que mobilizam a nossa ação. A gente sempre convida, assim, pessoas que nos acompanham. Então, ali, por exemplo, tem pai de aluna que não está mais no grupo, mas o pai ficou vinculado, então, volta e meia, vem fazer uma participação. E esse concerto no teatro acabou virando também uma tradição nossa, né? A gente, no primeiro ano oficial de projeto, lá em 2015, eu achei importante que a gente ocupasse um espaço, entre aspas, oficial da cultura da cidade de Porto Alegre. Justamente por isso, porque a gente somos periféricos, né? E muitas vezes acabamos invisibilizados diante das coisas que acontecem na cidade. Acontece muita coisa. Então, surgiu essa vontade de proporcionar que estivéssemos num espaço com um som bonito, com aquela luz, né? E a gente fez essa primeira edição lá em 2015 e rolou uma lindeza, que foi assim o movimento das famílias orgulhosas, se arrumando, aquele rito na comunidade das pessoas indo ao teatro, muitos adultos indo ao teatro pela primeira vez, né? Porque as pessoas muitas vezes não têm acesso a comprar um ingresso aí. Então, a gente acabou fazendo desse evento um evento tradicional anual. Então, todo ano a gente faz pelo menos uma apresentação em algum teatro da cidade. Claro, a coisa foi melhorando, a gente foi aprendendo no processo também, né? E estamos aprendendo ainda. Mas com essas bonitezas, assim, de ter esse conjunto de pessoas que nos ampara afetivamente também. Acho que isso é uma das principais coisas do Sons. Como é que é feita a seleção para quem quer participar? Porque, logicamente, pelo que a Michele falou, por extrema vontade, inclusive de ficar além, no começo lá, além do período escolar, porque gosta daquilo realmente, né? Mas como é que é feita daí a seleção? Adesão voluntária. A gente tem, nós recebemos os alunos a partir do 3º ano, os alunos se inscrevem e vão lá experimentar. A gente costuma dizer que as pessoas, quando olham uma apresentação ou quando olham um trabalho de música, elas pressupõem que vai dar assim, 2 estalos, eu vou estar tocando tudo aquilo. Não, né? A gente também se define por aí como um grupo de estudo mesmo, porque o que acaba acontecendo é isso, né? Muitas pessoas, às vezes, vêm e acabam não ficando, e outros vêm e acabam sendo, eu digo que é a picada do bichinho da música, assim, né? Que aí isso vai para o sangue,
sangue, vai no coração e a gente acaba tornando inevitável essa vontade, esse desejo de fazer som. Mas, então, assim, uma outra característica que a gente tem é a transversalidade das aprendizagens, né? Nós não dividimos o grupo por níveis de aprendizagem. Foi primeiro uma necessidade, sabe? Mais do que uma escolha pedagógica, assim, mas que acabou depois se mostrando no processo também uma coisa muito bonita, que é o fato de que nós temos alunos de 8 anos que convivem com 16, que convivem com um aluno que já passou por ali de 20, e eles aprendem juntos no processo. Pois é, eles têm diferenças que são inerentes à faixa etária, né? Isso. Inclusive, quem nunca observou um pré-adolescente, 10 anos, não conseguindo andar com gente lá de 15 anos, porque tem, né? Só que aí tem um fator de união, né? Que é justamente a música. E é muito bonito. E, assim, eu tenho filhos também, justamente, a gente observa que muitas vezes o pessoal não se mistura, né? Os primos ali, chega o primo pequenininho, não sai para lá, né? E ali a gente tem uma coisa que é surpreendente, que é o pessoal trocando mensagem com um colega de 8 anos, né? É a coisa do grupo que transversaliza mesmo. E essa ideia de pertencimento, de que nós aprendemos coletivamente. Então, assim, eu também aprendo com esse meu colega, que já está há muitos anos no grupo, né? E alguns deles permanecem muitos anos no grupo. Eu tenho algumas pessoas que estão conosco desde o início do projeto. 10 anos, portanto. 10 anos, portanto, e alguns mais. Temos 2 meninos que estão... que começaram, eu fiz o projeto piloto, eu digo assim, né, lá na turma de 3º ano deles, antes dos sons ser sons, né, e que estão ali conosco ainda, assim, uma coisa que enche a gente de orgulho, né. Ah, eu imagino. E eles, não dá nem para medir a autoestima, como fica, né, porque nós estamos falando, e aí vamos abordar também o contexto de um local que tem uma população vulnerável, né, que tem dificuldades para várias coisas, mas que tem muito talento. E mais do que isso, muita garra. Para quem não conhece, vale a pena. Há um circuito, inclusive, que virou turístico, de visitação, Morro da Cruz, que é promovido, inclusive, em palestras no site da própria prefeitura. Mas existe também o contexto social ali que é muito difícil. Desistências há muito, porque é inerente até daquele local, não? A gente costuma dizer que os sons ele se alinha com a BNCC, né? É uma referência nossa na educação hoje, que é a ampliação desse tempo de permanência e da rede de proteção da criança e do adolescente no contato com a escola. Então, um dos pilares do nosso trabalho também é a construção deste outro espaço, de uma outra forma de se relacionar com a escola. E nesse jogo a gente acaba sim se confrontando com as durezas todas da vida, não só as pontuais ligadas à questão econômica, ligadas à necessidade das famílias. E aí teve uma coisa muito, muito legal, assim, que quando o primeiro grupo a escola é uma escola de ensino fundamental, até o 9º ano. Quando o primeiro grupo de alunos se formou, vieram para mim e disseram, a gente pode continuar no ano que vem? Eu disse, claro, o grupo é nosso, né? Tu vai para outra escola, tua jornada segue de estudos em outro lugar, mas o nosso espaço aqui é nosso. E isso acabou se perpetuando para vários outros. Mas a gente tem, por outro lado, muitos alunos que, pelas necessidades... Nós não temos uma escola de ensino médio na comunidade, por exemplo. Então, o que acontece, né? As famílias precisam se mobilizar, a gente sabe como é que é, né? A passagem, tem ali um lanchinho, sempre envolve alguma coisa de dinheiro. Então, muitas vezes isso acaba, assim, sendo um impeditivo. E, nesse sentido, muitas vezes a gente acaba, entre aspas, perdendo alguns alunos, né? Em função disso... Porque não há ajuda financeira, né? Pois é. De vocês para com os alunos.
A princípio não, Glauco, mas aí o que começou a acontecer? Eu comecei a pensar em alternativas porque isso realmente me incomodou profundamente, a vontade de um estudante de seguir estudando e muitas vezes não, eu preciso ir trabalhar. Escolhas, né? Escolhas. Na verdade, não escolhas, né? É a necessidade, assim, Escolhas que acaba pela levando, necessidade, né? Para esse caminho. Então, veio a vontade de ter uma bolsa para poder ajudar. Claro, a gente começamos então a pensar, escrever projetos e fazer parcerias. Então, nesse ano de 2025, que é um ano muito especial para a gente, assim, né, esses 10 anos, mas também é um ano em que nós estamos celebrando uma parceria com uma entidade lá da nossa comunidade, CAINC, Centro Integrado Morro da Cruz, através da qual nós conseguimos viabilizar um projeto que nós fizemos através de uma emenda impositiva federal, que foi viabilizada pelo Ministério da Cultura, e hoje nós temos, então, 4 alunos que são bolsistas. E, assim, uma outra lindeza, que é um dos meus alunos mais velhos, um desses que fez parte do projeto piloto, ingressou na Faculdade de Música e hoje é um dos oficineiros. Então, nós temos 2 oficineiros também atuando lá. Porque, na verdade, isso aí foi uma sementinha plantada, foi bem regada e ela está dando frutos já. Isso eu acho que é a maior recompensa, né? Não tem coisa melhor que isso, né? Não tem. São as coisas impagáveis da vida, né? Exatamente. Que faz valer a pena, assim, né? E eu imagino que a gratidão das próprias famílias seja também imensa. Porque uma criança que está num projeto como esse, ela não está na rua. A proteção, né? E a gente sabe a situação das mães, por exemplo, né? Muitas mães solo, que às vezes a gente sabe, por exemplo, que quando a criança entra naquela idade escolar, a gente não tem mais aquele horário que tinha na pré-escola, quando as crianças estão em pré-escola, mas enfim, aquele horário mais extenso. Então, né? Muitas vezes as mães não conseguem fazer. Tem uma vizinha, tem uma tia que vai, que busca. Então, assim, a gente também acaba entrando nessa perspectiva da proteção, né? O que é muito, muito bacana, assim. E os movimentos, assim, são todos muito lindos. Eu sou suspeita para falar, que nem os filhos, assim. A gente fica cheio de orgulho, lembrando de muitos filhos. E a gente vai lembrando dos momentos, né? Tu sabe que agora a gente fez, em julho, fizemos... Pela primeira vez desse ano, resolvemos fazer 3 concertos, né? Porque é o ano dos 10 anos, a gente, não vamos fazer um só, né? Então, fizemos em julho, no Teatro da Santa Casa, o concerto de aniversário, que foi, assim, trazendo pessoas que já passaram por nós, repertório, desde músicas antigas que a gente tocou alguns anos atrás. E aí teve uma lindeza, que foi assim, uma surpresa que os alunos fizeram para mim. No final do concerto eu chorei que nem uma condenada. Terminou o concerto, eu pensei assim, consegui, terminei bem, olha aqui, maquiagem intacta, aquela... E aí vai um no microfone lá, o Jefferson, e diz assim, pessoal, só um pouquinho, não levantem. Opa, só um pouquinho, o que está acontecendo? Então, assim, esse tipo de coisa enche o coração da gente de vontade, claro, junto com as outras coisas que acontecem, mas é isso, é muito amor, é muito carinho e são as coisas que fazem a vida valer a pena mesmo, né? O acolhimento, ele tem reciprocidade, né? É um dos sentimentos mais bonitos, né? Do ponto de vista prático, vocês conseguem ter uma rotina de ensaios e como é que ela funciona? Então, a gente, quando começamos, só eu, né? Hoje tem os oficineiros ali, mas começamos só eu. Então, essa coisa de misturar os alunos, de misturar as faixas etárias, ela veio também em função disso. Eu estudei em escola pública também, e a minha escola não tinha música. Tinha um professor que dava uma aula de violão lá, e eu fui das pessoas que eu não consegui fazer. Então, sempre me doeu muito a coisa do aluno chegar e dizer, olha, eu posso entrar, posso fazer a aula, e eu dizer, não tem vaga. Não sei. Então, a gente foi acolhendo. Claro que, né, sempre chegava um dado limite, lista de espera. Mas a gente vai procurando, então, nesse processo de agregar as turmas, nós acabamos construindo uma rotina de imersão, de que os alunos vinham
todos os dias da semana, né, que também é uma coisa diferente, né? Então eles estavam todos os dias lá. Então a nossa rotina ela acabava sendo semana cheia, claro, com atividades diferentes, né? Porque também a gente acabou passando ali pela flauta doce, mas a gente também pesquisa com a percussão, então assim, com os momentos divididos, mas com essa semana cheia, né? Hoje a gente acabou com o passar do tempo e o crescimento que a gente teve, também o aumento do número de alunos, a gente acabou estruturando as coisas de forma um pouco diferente. Então, hoje a gente tem os alunos que fazem as aulas, nós temos cerca de 60 alunos nas aulas e a gente tem um grupo, então, que é o grupo que participa das apresentações, o grupo da orquestra propriamente dita, né? O que os oficineiros, eles te ajudam tanto nesse momento e há espaço para crescimento nisso, não? O que nós fizemos? Essa parceria com a instituição nos proporcionou que um bracinho, eu digo que um bracinho dos sons saísse de dentro da escola. Então, os oficineiros, eles revezam. Hoje não tem só Sons do Morro dentro da Escola Judite. Hoje tem Sons do Morro também lá dentro do CAINT. Eles são de fora e vão para lá. Isso, eles são alunos da instituição, então alguns de outras escolas, né, da região ali, que são atendidos lá, e os alunos que são atendidos ali no nosso espaço, na Sala dos Sons. Então, hoje nós temos esse funcionamento nos dois espaços. Com a perspectiva, com a intenção de que para 2026 a gente amplie esse atendimento ainda mais. Nós temos na região ali a Escola Municipal Morro da Cruz, que também é uma escola bem próxima a nós. Já estamos em conversação com eles, né, com muita expectativa assim, de que a gente possa, no ano que vem, também ter esse outro bracinho dos sons ali na Escola Morro da Cruz. Tudo funciona na escola. Vocês guardam equipamentos, a sede, tudo dentro da escola? Isso, nós temos a sala do grupo, então, né, que é na escola, e com um acolhimento também muito bonito por parte da comunidade escolar, né, das direções, sempre com essa ideia de pertencimento, de que nós somos uma atividade integrada ao projeto de educação da Escola Judite, né? Que é uma apropriação, na verdade, né? A comunidade se apropriando da escola, que vamos falar a verdade, um porto seguro de todas as comunidades, né? Várias delas com muitas deficiências, então a escola acaba sendo aquele local de encontro e de se sentir um pouco mais dentro do contexto daquela comunidade, né? Tanto que o projeto já teve seus problemas também da escola funcionar em finais de semana justamente para atender as comunidades. É um projeto que eu vejo com bons olhos realmente, mas eu sei que operacionalmente é difícil. Por isso que eu acho que iniciativas como essas são tão importantes, né? Hoje eu falei só durante a semana, não, hoje com esse crescimento, hoje a gente também tem os sábados, né, para viabilizar esses ensaios. Muitos já não estudam mais lá, a gente tem os que já estão, alguns fazendo faculdade, então, assim, é o dia que nós conseguimos juntar todo mundo para aquele ensaio geral, assim, tem sido E quando sábados. a regente Michele entra em cena, como é que é? Porque uma orquestra tem que ter os talentos para determinados aspectos. Como é que a regente funciona nesse momento, hein? É tudo misturado. Eu digo que a gente costura, a gente varre a sala, a gente conserta o instrumento, a gente dá aula, a gente faz tudo, né? Então, assim, é estranho, né? Porque eu comecei o projeto, o pessoal me pergunta assim, tu imaginava que ia... Não imaginava que a gente ia ter essa longevidade, que a gente ia fazer coisas tão lindas. E são alegrias, realmente, assim, essas descobertas, esses encontros. Mas tudo foi acontecendo nos sons a partir da necessidade que tivemos. Quando esses alunos batiam na porta e eu dizia, vem, 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 eu fiquei com um problema, né? Porque eu tinha ali, então, alunos em idade de alfabetização e alunos que já estavam quase se formando, daqui a pouco juntava o pessoal do ensino médio, e também com relação aos conhecimentos musicais, com coisas muito diferentes. Então,
Os materiais pedagógicos, musicais, aos quais, enfim, que eu estudei muito, eu pesquisei, eles começaram, de certa forma, eu comecei a sentir falta de algumas coisas. E aí já estamos falando do aspecto técnico também, isso, né? Isso, porque para mim eles não se separam, né? Então, assim, essa coisa de hoje a gente ter essa coisa, somos uma orquestra, isso até, assim, às vezes é estranho pra gente, porque a gente é tão agente, assim, né? É que o nome orquestra remete a uma coisa mais formal. Isso, uma coisa, e a gente né? sente também a necessidade de dialogar com isso, né? Porque, ok, somos uma orquestra, mas nós somos uma orquestra dos sons do morro, os nossos sons, são sons diferentes. Então, comecei a fazer os arranjos, né? Para viabilizar porque a mágica acontece na hora da música, quando todo mundo está tocando. Então, senti necessidade de que eu tivesse uma música onde eu pudesse chamar lá esse aluno que está em idade de alfabetização para tocar com um aluno que já toca há anos, né? Então, comecei a fazer as linhas com as dificuldades diferentes, claro, dentro do arranjo que queria fazer, também fui aprendendo, fui estudando, né? Mas, assim, música é uma coisa que a gente precisa, a gente sente aquela necessidade de estudar sempre, e acho que, para mim, como profissional, como professora, como regente, hoje como arranjadora, como compositora também, eu nunca imaginei que fosse chegar nesse lugar que nós chegamos, mas eu sou muito feliz com a possibilidade de também sempre aprender, e de que isso acaba nos impulsionando para um conjunto de aprendizagens que são tão significativas. A regente, coordenadora, mãe, Michele, ela se emociona mais com os talentos ou com a garra mostrada pelos elementos que fazem parte do projeto? Ai, que pergunta difícil. Então, eu vou fazer assim a saída pela... Não tem como dizer se é uma coisa ou outra, porque a gente realmente vê coisas muito bonitas acontecendo, de caminhos que eles começam a trilhar na música de forma independente, né? Hoje ainda conversava com um aluno nosso, Jefferson, que, estou querendo gravar umas músicas, então, pô, que legal, né? Então, assim... E outros alunos ali, o Caleb, né, que é o aluno que voltou hoje, que é oficineiro, né, que está na faculdade, que está se estruturando. Outros alunos, não vou mencionar o nome de todo mundo, senão dá ciumeira depois, mas são muitos talentos. As meninas, nós temos um grupo de meninas na percussão maravilhosas, a gente tem... esse pegar para si e esse empoderamento também, não vou ler, empoderamento é uma palavra tão usada, né? Mas, enfim, eu posso fazer, vamos fazer e vamos fazer junto, né? Então, isso é muito bonito. Então, resumindo, eu sei pela tangente aqui da tua pergunta, mas... Não, driblou, mas obrigada, eu entendo, porque realmente é uma pergunta que talvez não tenha uma resposta, né? Sim, não tem. É mexer com os sentimentos, é mexer com possíveis milindres, como falou a Michele, e sem dúvida. Ao total, quantos são hoje os integrantes? Nós temos cerca de 60 alunos envolvendo as oficinas nos 2 locais, né? 60. Mas na apresentação nós vamos tocar com 24 alunos. Isso significa o quê? Que os outros estão em processo de aprendizagem? Os outros estão em processo. O que vai acontecendo? Eles vão fazendo as aulas, né? E aí a ideia é que é isso, a gente precisa, apesar de termos essa noção de conjunto, essa ideia de grupo, a gente tem também esse cuidado com o processo pedagógico que precisa acontecer, né? Então, a gente também precisa de tempo, né? Para entender o som que eu estou fazendo, para ouvir. E tu sabe que eu acho que tem uma coisa, a gente até vinha conversando sobre isso no carro agora, a gente está vivendo uma época em que nós estamos e precisamos estar, né, com a questão das tecnologias tão imbricado na vida da gente, que a gente acaba deixando de lado algumas coisas, a gente acaba vivendo numa virtualidade que abandona um pouco o convívio, o olho no olho, a conversa. Então, entendo que esse tempo da respiração, esse tempo do ouvir, né,
de perceber o som que tu está produzindo, de entender que isso é um caminho de estudo. Isso também é uma das tarefas pedagógicas mais importantes que nós temos, né? E sempre falo, assim, sempre reafirmo com eles, os sons é um grupo de estudo. A gente precisa perceber algumas coisas e a gente trilha alguns caminhos, né? E aí é muito legal também, porque esses alunos mais novinhos ou esses que entraram recentemente, porque às vezes não é nem a questão da idade, né? Às vezes o aluno entrou agora e aí, ok, não está conseguindo tocar ainda, beleza, vamos estudando, vamos seguindo, né? Claro, a gente faz as mostras ali, né, para eles poderem mostrar também, mas é isso. Hoje, a gente, com a configuração que temos, a gente acabou sentindo essa necessidade, então, de fazer essa separação que lá no início a gente não fazia, né? É um processo de amadurecimento Isso, também, né? isso. Que todos têm que entender, logicamente, mas que deve dar um orgulho de ver os colegas num espetáculo como esse, 24 eleitos, significa que são 24 inspirações no palco, e mais Isso, tantas e outras. aí tu sabe que tem uma coisa assim, ó, deles olharem o colega e dizer, ai, porque eu quero tocar igual o fulano, eu quero tocar igual a Lana, eu quero tocar igual a Júlia, eu quero, né? Então, é muito legal isso, essa identificação de eu admirar o meu colega e, bom, que legal, vou estudar porque eu quero tocar igual ela está tocando. Claro, né? claro. São, de certa forma, professores também, né? E isso. Vamos falar mais sobre o espetáculo em si, a comemoração em si. Como é que ela vai funcionar? Então, dentro desse projeto que fizemos com o CAINC, a gente previu 3 etapas. A primeira é essa, que atendeu essa angústia que eu tinha com relação à questão das bolsas e até de proporcionar uma ampliação dos sons, porque foi isso que fizemos, né? A segunda etapa era a ideia de fazer encontros com os artistas, porque esse concerto nós fizemos a primeira vez, é a segunda edição. Nós fizemos a primeira edição no ano de 2022, quando eu sempre passo pela Bento para ir para casa, antes de trabalhar lá na escola, e eu nunca tinha subido. Eu fui subir só quando eu fui trabalhar no morro, e eu não conhecia o mirante, a parte alta do morro eu não conhecia. E eu fiquei encantada com a vista que tem lá de cima, uma das vistas mais lindas da cidade, né? Então, assim, logo de cara eu pensei, meu Deus, vamos ter que fazer alguma coisa aqui algum dia. E aí, quando teve as comemorações, então, dos 250 anos, beleza, vamos fazer um concerto aqui. Fomos correr atrás, pedir apoio da Secretaria da Educação também para a infraestrutura, porque nós queríamos que o morro, o Mirante da Cruz, entrasse na agenda oficial das comemorações do aniversário da cidade. E aí, assim, ó, brigamos no bom sentido, né? Mas, assim, a gente foi atrás, deu uma trabalheira, porque para nós era muito simbólico isso, de estarmos nesse lugar símbolo do Morro da Cruz, simbolicamente tocando para a cidade de Porto Alegre. Sim, né? Em outras palavras, a cidade aos pés. Isso. Imagina. Então, assim, para nós isso tem um significado muito bonito. Repetir agora, então, através do CAINC, com esse processo, nós fizemos, então, a segunda etapa, que foram encontros com artistas, claro, que a gente contatou antes e que fiz o arranjo, conversei. Então, nós fizemos encontros muito bonitos com os artistas que vão tocar conosco, né? Que são Paulo Romeu, Pamela Amaro, Mariette Fialho e o Gelson Oliveira. Cada um deles foi lá na escola, nós tomamos um café, a gente tocou, eles puderam conversar, então também isso, né? Nós somos uma comunidade, apesar da professora branca, mas assim, o grupo tem majoritariamente alunos negros, e aí a gente também achou importante nessa edição trazer essa representatividade de artistas da nossa cidade, que são inspiração, porque a gente precisa se ver, a gente tem que se ver no outro, né? Então, foram momentos muito bonitos, foram encontros lindíssimos. Nós tivemos, recentemente fizemos aí o ensaio geral com todo mundo junto. E o concerto, então, ele tem essa ideia, né? De novo, acompanhar o entardecer, o pôr do sol, com aquela vista lindíssima como cenário.
Eu imagino, só imagino. Mas só estando lá mesmo para sentir tudo aquilo que aquele local oferece. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta falando mais, inclusive sobre como incrementar ainda mais uma iniciativa como essa, né? Parcerias, por que não? Já voltamos. Visão 360 desta sexta-feira de volta falando sobre uma iniciativa incrível lá no Morro da Cruz, né? O projeto Sons no Morro, uma orquestra Sons no Morro. E aqui a gente recebe a Michele Cavalcante, coordenadora e regente da Orquestra Sons no Morro, que está completando 10 anos. Virão mais 10 certamente, mais 20, mais 30. Será? Tomara. Como é que vocês olham para o futuro? Cheio de projetos, cheio de expectativas, assim, né? A gente foi, aos poucos, começamos lá no início com instrumentos, a gente não tinha instrumentos, então hoje os instrumentos que temos construídos, a gente tem instrumentos com cano de PVC, a gente tem instrumentos não convencionais que nós acabamos integrando no nosso trabalho em função da necessidade que tínhamos lá no começo. Mas quem é que fez a concepção? A regente deu a ideia e o pessoal foi confeccionando? Como é que funcionou? Eu estava fazendo mestrado na época e aí, assim, as duas coisas acabaram andando juntas, né? E pesquisando Naná Vasconcelos, pesquisando Hermeto Pascoal, pesquisando, né, o grupo Wacti. Deus, nossa! Isso, então a gente começou a trazer também essas ideias para poder ter um instrumento na mão de cada aluno, né? Porque não tem observador numa aula de música, não dá para ter, na minha concepção, pelo menos. Então, hoje nós mantemos essa característica, né? Acabamos incorporando, apesar de hoje termos os instrumentos, mas a gente acabou incorporando essa característica de ter os instrumentos não convencionais acoplados no som que a gente faz. E são muitos projetos, né? A gente está sonhando aí com extensão das bolsas para o próximo ano, com essa ampliação, né, para a Escola Morro da Cruz também, que é para poder atender um número maior de alunos, né? Projeto de fazer uma gravação, nós não temos nenhuma gravação ainda, então a gente tem vontade de possibilitar também a ida dos estudantes a um estúdio para que a gente possa fazer uma gravação bonita, né? Ter a música no Spotify, né? Quem sabe? E então, assim, são muitas coisas que a gente está semeando, celebrando ainda essa parceria com a instituição, com o CAIM, que é uma instituição que nos acolhe com o maior carinho e que a gente tem muita parceria, nós encontramos um lugar de parceria, de dividir esse sonho, né? Mas ainda não temos a confirmação para o ano que vem com relação à Secretaria da Educação de Porto Alegre, se o Sons do Morro continua ou não. Estamos na expectativa aí de que continue. Estamos já praticamente no final do ano, então Secretaria de Educação já passou da hora, né? E eu acho que já passou da hora de confirmar a sequência desse projeto que, do ponto de vista social, nem se fala a importância que tem um projeto como esse, né? E é possível, e já estou contando aqui que vai permanecer. Já estou, prefeito Sebastião Melo, vamos lá, tem que assinar, né? Pensar também em parcerias, porque se fazer algo na educação, no contexto escolar, hoje, só dependendo do ente público é muito difícil. Por isso, as parcerias, elas estão por todo lugar, sim, inclusive na educação. É possível se pensar também numa parceria maior com a iniciativa privada? A gente, essa primeira parceria que fizemos através do CAIM, que ela tem também já algumas coisas, já estamos vislumbrando algumas coisas para o ano que vem, a nível de convênio, porque é isso, né? A gente precisa desse suporte. Temos também a possibilidade de algumas emendas federais, de uma emenda federal, uma emenda municipal, e é isso que tem nos dado o gás para compra de instrumentos, para... Instrumento é caro, né? Instrumento é caro. E quando a gente não compra, a gente precisa da manutenção, que também é caro. Então, assim, a gente sempre tem tido esse apoio que tem nos garantido, né, a continuidade aí do trabalho. Lembrando que o evento é neste sábado,
6h30, e aqui eu sempre fico naquela, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, porque tem a luz do dia ainda, mas muita gente... Enfim, 6h30 da tarde ou da noite, né, que é a apresentação. Vocês preveem quanto tempo, assim, se desse para falar um pouco daquele momento especificamente? Um pouco mais de 1h30. A gente, enfim, a gente está preparando tudo assim com muito carinho. Vamos botar umas cadeirinhas para o pessoal poder sentar, levar um chimarrão, acompanhar esse pôr do sol e celebrar, né? Sobretudo, aquele lugar também como um lugar potente para a realização de eventos culturais e também confraternizar com a nossa comunidade, né? Que sempre nos acolhe tão bem, que sempre nos acarinha tanto, né? A gente achou importante também de fazer essa festa lá junto aos nossos. Eu não poderia deixar de perguntar também sobre a locomotiva disso tudo, né? A Michele Cavalcante, coordenadora e regente da Orquestra Sons do Morro, que leva a cabo um projeto que, eu repito, tem uma função social muito grande, né? Trabalhava já antes com esse público ou não? Sim, eu comecei muito menininha, assim, em projeto social, dando oficina, né? Eu tocava desde muito cedo, mas comecei a dar aula com 19 anos, né? Só que, não vou falar a minha idade agora, não pergunta, mas só que, enfim, já são, né, vários anos, só aí de escola pública já são mais de 20 anos, né? E sempre com público periférico, é uma coisa que para mim é importante, assim, eu acho que esses significados todos, eles conversam muito com os meus sentimentos, com a vontade que eu tenho, com as vontades que eu tenho na educação, assim. E o desafio realmente maior é o financeiro? O desafio é o financeiro, por um lado, eu acho que tem a coisa dessa incerteza que a gente fica em alguns momentos também. Isso mexe muito com o emocional da gente, né? Porque a gente sonha tanto, a gente se empenha tanto, a gente trabalha tão mais do que as horas que a gente tem de trabalho, né? Um projeto como esse é um projeto que consome bastante, então, assim, a gente vive o projeto, né? A gente vive, não só eu como a gurizada, mas a gente vive o projeto intensamente, então, isso mexe com todas as camadas da vida da gente. Eu acho que uma das dificuldades maiores é isso, assim, o quanto isso também nos dá uma desestabilizada, assim, né? Dormir, eu imagino que não é fácil para qualquer pessoa que esteja imaginando, tá, e aí? E o ano que vem? E como é que vai ficar? E essas crianças, adolescentes, enfim, que estavam ou que estão frequentando, né? Qual vai ser o futuro delas se houver uma solução de continuidade ali, se não houver o prosseguimento? E aí, assim, ó, a gente tem hoje esses 4 alunos que são bolsistas, a gente sabe, claro, não é um valor gigantesco, mas, né, é uma grana que daqui a pouco ajuda em casa também, claro, né? Então, claro. É uma coisa que a gente idealiza para o ano que vem, essa continuidade, sonha em daqui a pouco poder oferecer para mais algumas crianças, mas que, claro, na cabeça de todo mundo fica essa grande interrogação, assim, né? A disciplina, ela é necessária, logicamente, ali para a questão dos ensaios. Eu acho que é indispensável falar também que essas crianças, adolescentes, têm que estar inseridas no contexto escolar, né? A escola, claro, a frequência escolar, o desempenho escolar, e a gente tem dados, inclusive, da melhora do desempenho dos alunos, de alunos que muitas vezes tinham dificuldade comportamental, porque é isso, né? A música é concentração, é essa disciplina de tu saber o momento do som, o momento do silêncio, então mexe com muita coisa, né? E a gente tem muitos casos, assim, né, de alunos que a gente tem esse retorno, assim, né? Inclusive na própria conversa aí com os professores das turmas regulares. Eu imagino até a valorização, né? A valorização que cada um sente naquele momento, porque nós temos já a comprovação, inclusive falamos há poucos dias aqui no Visão 360, a questão da evasão escolar. Muitos alunos, eles acabam deixando o ambiente escolar porque se sentem desmotivados ao verem que, poxa, essa disciplina eu não consegui evoluir, e eu não vou dar certo para isso aí, eu vou sair. Acaba desistindo. A partir do momento que houver confiança, valorização, logicamente que insistência, aí entra também a questão da disciplina, de participar dos eventos, dos ensaios,
ele se sente valorizado num projeto como esse, ele vai ter melhor resultado no banco escolar. Uma coisa leva a outra, imagino eu. E é o sucesso de todos aí, né? né? Porque, claro. E até a própria convivência, o temperamento, porque lá nós temos certamente crianças, adolescentes que vivem em ambientes conturbados. Isso, e a gente tem uma coisa assim, eu digo que a mágica é quando a gente está tocando, porque é criançada, então ensaiávamos agora, fizemos o último ensaio geral no último sábado, aí com a participação dos artistas, foi um momento muito bonito, mas é isso, assim, o intervalo entre as músicas é aquela loucura, né, porque é criança, e criança é criança em todos os lugares, né? Não, ao ver Gelson Oliveira e toda aquele time, é lógico que vai dar um frio na barriga e vai dar uma euforia, e isso às vezes exagerado. Só quem lida com crianças sabe como é. A energia dá boa, só que às vezes tem que dar uma segurada. Vamos reforçar o convite, então, neste sábado, 6h30 da tarde. Não preciso nem dizer, mas entrada gratuita, né? As pessoas podem se acomodar da melhor forma, levando uma cadeirinha. Não, nós vamos ter cadeiras lá, não precisa levar cadeira. Não precisa? Vai ter o ambiente já todo montado? Vai estar tudo bonito lá, vai ter a cadeirinha. Como é que funciona a questão do som? Nós temos esse ano, uma então, orquestra, através do projeto, a gente tem, aí vamos ter toda a infraestrutura, som, filmagem, vai ter telão também, para o pessoal na cadeira poder ficar acompanhando mais de perto as crianças, né? Porque nós vamos tocar de cima do mirante, né? Então, a gente prepara todo o ambiente, assim, para receber as pessoas, os nossos convidados. Que tem que levar o chimarrão. Sim, claro, para fazer toda a complementação. E eu já, como jornalista, fico pensando, né, nas possibilidades, fazer imagens, um drone, o drone, sim. Para registro que, para esses integrantes, vai ficar o resto da vida. É um momento muito especial para a gente, assim, e essas imagens ficam lindíssimas, então a gente está muito contente. Quem quiser colaborar, vamos fazer de conta que, o Sebastião Melo já assinou, já está confirmado, ano que vem o projeto está funcionando. O pessoal pode entrar em contato, como é que fica essa questão de interessados, por exemplo, que queiram colaborar? A gente hoje, depois da pandemia, a gente acabou ativando alguns espaços virtuais que não tínhamos antes, né? Então, hoje a gente tem ali um Instagram bem ativo, né? Ali tem toda a história nossa, tem vídeo, tem foto, tem de tudo. Então, também é um canal que a gente, muitas vezes, acaba fazendo contato com algumas pessoas por ali. Também, para quem quiser conhecer o trabalho, tem vídeos ali que mostram já o trabalho? Tem pequenos vídeos e, na pandemia, nós ativamos também um canal no YouTube. Então, hoje a gente tem a íntegra dos últimos concertos, não todos, porque lá no começo a gente não fazia isso, eu falei, né, a gente foi aprendendo. Então, os últimos concertos também nós temos na íntegra no nosso canal do YouTube. Que interessante. Sempre procurando Sons do Morro. Sons do Morro, E no Instagram tudo junto, @Sons do Morro. Tá aí, fácil. Essa é uma grande evolução que a internet nos proporcionou, né? Achar todo mundo através de um local apenas, que é o meio virtual, né? Bom, eu quero agradecer muito a Michele Cavalcante, que esteve presente aqui, coordenadora e regente da Orquestra Sons do Morro. Repetindo o convite aqui, neste sábado, 6h30 da tarde ou da noite, entrada gratuita, Concerto Sons do Morro na Cruz, um espetáculo para celebrar 10 anos deste grande projeto, que ainda vai dar muitos frutos. Eu tenho certeza disso. Né? Persistência faz parte da vida de vocês. Vai sim. Muito obrigada por nos receber. Adorei o papo. Estava nervosa antes, mas... Deixa para ficar nervosa no dia do concerto. Não. E depois a coisa passa. Que é aquela sensação de dever cumprido. Friozinho na barriga. Isso, faz parte. Isso aí não tem como fugir. Muito obrigado mais uma vez, sempre bem-vindo. Nós que agradecemos. Obrigada. O Visão 360 do nosso Sextou termina por aqui, desejando desde já um ótimo fim de semana para vocês. Nos reencontramos na segunda-feira, das 9h30 às 10h30 da noite, sempre com um assunto relevante para a rotina de todos nós, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!